E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, mancebinho, mancebinha, como é que você está? Espero que você esteja bem, confortável aí no seu assento, no seu local de estudos. Bora para mais uma aula aqui do canal Heavy Física. Eu sou o professor Ganso. Então, se você não é inscrito, faça o favor de colocar aí um likezinho e se inscrever no canal. Todo mundo fala isso, né, os youtubers? Então eu tô fazendo igual. Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar de uma parte muito legal e importante, que é sobre o atrito, a componente da força de contato chamada atrito, beleza? O atrito ele é muito importante no nosso dia. Às vezes a gente acha que não, mas poxa, você só consegue andar por causa do atrito com o chão. Você consegue pegar as coisas por causa do atrito. Você consegue aquecer a mão, transformando energia mecânica em energia térmica por conta do atrito. Então nós vamos estudar um pouco sobre o atrito, essa componente da força de contato que é o atrito, beleza? Então vamos começar do motivo da existência do atrito. A gente sabe, né, que os corpos, eles apresentam rugosidades. Por mais lisos que eles sejam, eles apresentam rugosidades. Essas rugosidades, quando elas se encaixam, elas podem oferecer o atrito. Por que o Ganso diz podem oferecer? Porque para aparecer essa componente de atrito, necessariamente o corpo tem que tender a se movimentar ou já estar em movimento. Existem duas situações: quando o corpo ainda está em repouso, tendendo a se movimentar, e quando ele já está em movimento. Existe uma diferença entre os atritos quando está parado e quando está em movimento. Então, dando um zoom na fotinho que vocês estão vendo aí, ó, as rugosidades ali, elas encaixam. Então, não basta ter um encaixamento das rugosidades se não tiver uma tendência de movimento. Se você aplica uma força para um lado, o atrito vai estar oposto. Se você aplica uma força para o outro, o atrito vai estar para o lado oposto. Então o atrito, ele está sempre no sentido oposto à tendência do movimento ou ao movimento em si. Beleza? Então prestem atenção que a gente tem que comparar uma superfície com uma outra. E aí esses encaixezinhos vão exercer o atrito quando existe essa tendência de movimento ou o movimento em si. Então, como que a gente determina a intensidade dessa componente de atrito? Nós temos duas situações, pessoal. A situação onde o atrito é cinético. O que significa atrito cinético ou dinâmico? Quando o corpo já está em movimento ou quando ele está parado. Quando ele está em movimento é muito fácil. Você vai pegar esse cara, que é o coeficiente de atrito cinético. Esse coeficiente é o que traduz as características do material, tanto do corpo quanto da superfície. Quanto mais ásperos forem essas superfícies, maior o valor desse coeficiente de atrito. E a componente normal, que é aquela relacionada ao apoio. Percebam que tem que estar apoiado em alguma superfície para existir o atrito. Então o produto do coeficiente de atrito pela componente normal vai dar o atrito cinético quando está em movimento, beleza? Para uma grande gama de situações, a área não importa e o atrito cinético pode ser considerado com o mesmo valor, beleza? Salvo em algumas exceções, em questões vestibular, a gente normalmente não vê isso, a gente pode considerar que o atrito é constante, o cinético, beleza? Agora vamos para o atrito estático. Aqui a treta é a seguinte: esse cara é o coeficiente de atrito estático. Normalmente ele é maior que o cinético. E aqui é a normal. E aqui você está vendo que ele é menor ou igual. O que significa menor ou igual? A força de atrito estático vai depender da força solicitadora. Então se você aplica uma força de 10 newtons e o bagulho não anda, o atrito é 10. Se você aplica uma força de 20 newtons, o atrito é 20. Agora, existe um valor máximo, que é o atrito de destaque, quando você tem o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Esse é o valor que a gente tem que saber para a gente conseguir identificar se o corpo vai se movimentar ou não, dependendo da força que está solicitando o seu movimento. Por isso que aqui, ó, a gente tem um menor ou igual. Eu vou mostrar já já uma situação gráfica para vocês entenderem o que está rolando. Então vamos fazer um exercício aqui, ó. Vamos supor que a gente tem um corpinho aqui, beleza? Nenhuma força agindo nele, tendendo ao seu movimento. Tem o peso, é a normal aqui, né? Então lembrando que o peso é na vertical para baixo
e a normal aqui é perpendicular à superfície, tá? Nesse caso eles têm a mesma intensidade, aqui eu fiz a mesma intensidade, mesmo tamanho do vetor aqui, e ninguém tá puxando ou empurrando esse corpo. Então o atrito aqui é nulo, beleza? Tá em repouso, quietinho, o atrito aqui é nulo, tá? Agora vamos puxar esse corpo com uma forcinha F. Se essa força F não promover o movimento, nós temos o atrito estático. Então veja que se manter em repouso, a força de atrito vai ser igual a essa força que eu estou aplicando. Agora, enquanto há repouso entre a superfície e o corpo, a força de atrito vai ser de mesma intensidade dessa força que a gente está solicitando aí. Bom, beleza. Agora, vamos para essa situação aqui, ó. Nós vamos aplicar uma força F2, tá? Aqui está o atrito estático máximo. É nessa hora que a intensidade do atrito tem o seu maior valor e ainda o corpo está em repouso. Só que ele está na iminência do movimento, ele está quase para se movimentar, beleza? Nesse caso, o atrito estático máximo tem o mesmo valor dessa força que você está aplicando. E ainda aqui nós temos o repouso. Costuma-se chamar essa força de atrito estático máxima de força de atrito de destaque, porque é justamente aquele valor que você tem que identificar para saber se o corpo vai se movimentar ou não. Se essa força que você aplicou for maior do que o atrito estático máximo, o bagulho vai se movimentar. Quando o bagulho se movimenta, quando o corpo se movimenta, nós vamos ter o atrito cinético ou atrito dinâmico. Em geral, esse atrito ele é menor do que o atrito estático máximo, beleza? E este valor ele passa a ser constante. Ele independe agora do valor da força que você está fazendo para o outro lado, beleza? Então, estando em movimento, a gente tem o atrito dinâmico ou atrito cinético. Bom, vamos lá. Continuando aqui, vamos pôr no gráfico aqui o negócio, ó, que nós temos quando o atrito estático é maior que o atrito cinético, em geral é assim, nós temos um gráfico mais ou menos desse jeito. Aqui a inclinação é de 45 graus, você tem aqui o valor do atrito estático máximo, que é igual àquela F2 ali de cima. A partir daí, né, quando passa a se movimentar, o atrito cai para um valor constante, que é o atrito dinâmico. Se porventura não se falar nada e considerar que o atrito estático é igual ao cinético, o que vai acontecer? Esse gráfico muda um pouquinho, mas normalmente a gente tem esse gráfico aqui. Às vezes até vem com uma curvinha aqui assim, tá ligado? Ó, como se não fosse instantânea essa mudança. E não é instantânea mesmo, né? Mas enfim, a partir daqui a gente tem o movimento. Esse gráfico, se o coeficiente for igual, ele ficaria assim, mais ou menos. Dificilmente aparece desse jeito, tá? É só um detalhe. Se fossem os coeficientes iguais, ok? Normalmente, grande maioria das situações, a gente tem essa daqui, ó, onde o atrito estático é maior que o cinético. Bom, bora lá. Vamos fazer outro exercício mental. Vamos supor que a força de atrito estático máximo seja de 35 newtons, tá? E o atrito cinético ou dinâmico seja de 32 newtons. Se a gente não aplicar força alguma, o que vai acontecer? O atrito é zero. Se nós aplicamos uma força de 10 newtons, o corpo vai se movimentar? Não. Por quê? Porque o atrito estático máximo é 35. Então só 10 não vai ser capaz de arrastar o corpo. O que vai acontecer? O atrito é 10. Se você aplica 20, vai se movimentar? Responde aí. Não, né? Então o atrito é 20. Se é 30 a força que você aplicou, vai se movimentar? Não. Então o atrito é 30. Você aplica 35 newtons, o corpo vai se movimentar? Não. Ele está na tendência ali para se movimentar. Só que ele não se movimenta. Então o atrito aqui está no atrito estático máximo, 35. Agora, se você aplica uma força maior que 35, pronto, você tirou o corpo do repouso. Aí o atrito passa a ser o cinético e ele passa a ser constante. Então, aí vai acelerar o corpo, né? Então aqui, 40 newtons, já está se movimentando. O atrito é 32. Sacaram qual que é o lance, galera? Então perceba que o atrito ele pode assumir valores diferentes quando o corpo está parado, vai depender da força que você está solicitando, e a partir do movimento, o atrito passa a ser constante. Aqui eu vou até mostrar de novo o gráficozinho que eu falei. Então aqui, ó, você vai aplicando a força F, o atrito vai aumentando até o valor máximo, certo? Aí dá uma caidinha e ele passa para o atrito cinético, que é esse atrito aqui, atrito estático máximo e atrito estático máximo, isso, e atrito cinético, ok? Esse é o gráficozinho.
Agora, um comentário, tá? Quando a gente fala força de contato, na verdade, é a soma vetorial das componentes do contato. Como assim? Vamos lá. A gente tem a força peso aqui. O peso tende a puxar o corpo para baixo. A base, né, a superfície reage com não é ação e reação, mas ela aplica uma outra força aqui, que é a normal. Se a gente tenta puxar, aqui vai surgir o atrito, que é o atrito estático ou o atrito cinético. A força de contato, quando fala força de contato, na verdade é essa daqui, ó. É a soma vetorial da componente normal e a componente de atrito. Essa é a força que de fato o chão está fazendo no corpo. Só que nós costumamos trabalhar com as componentes. Por isso que lá no começo eu falei componente de atrito, componente normal. Às vezes a gente vai falar força normal por costume, mas na realidade a normal e o atrito são duas componentes da força de contato. A gente tem aqui a decomposição desse vetor tendo as suas componentes. A componente normal, que impede o corpo entrar na superfície, e a componente de atrito, que está oposta à tendência do movimento ou ao movimento em si. Beleza? Então essa é a aula sobre atrito, a componente de atrito, muito importante para a gente caminhar por aí. Muito obrigado pela sua paciência, pela audiência e até a próxima. Valeu, galera! É física. Aqui a física é pesada.